Fala aí galera, salve torcida tricolor, bom falar com vocês aqui de novo no canal do Lessa. Espero que todos tenham tido um excelente Natal, que tenha sido uma noite especial de amor e paz para todo mundo. Voltando aqui, iniciando mais uma semana, ainda não entrei no meu plantão de Réveillon na Rádio Globo, na Rádio CBN, tô entrando amanhã na verdade, mas enfim, já tô aqui para trazer informação para vocês nesta segunda-feira. Eu tinha preparado na verdade um outro conteúdo, outras notícias que eu vinha apurando ainda da janela de transferência do Fluminense, mas me deparei com uma declaração, mais uma declaração absurda de Rubens Lopes, presidente da FERJ. Não que seja surpresa, mas esse senhor realmente parece se superar em cada oportunidade. Ele deu uma entrevista ao podcast Storycast, que eu não conhecia, o Fernando, ex-jogador, ex-zagueiro, faz parte desse podcast, e essa entrevista foi há cerca de um mês, então não tinha tido repercussão, foi ter repercussão agora, e eu precisava trazer isso aqui para vocês. É o que eu sempre digo, eu vou estar aqui sempre para defender os interesses do clube. Né? Desde que seja algo justo e verdadeiro. Eu não sou assessoria de imprensa do Fluminense, mas eu estou aqui sim para defender o clube, como já fiz tantas vezes, e a gente não pode passar por absurdos como essa declaração que eu vou trazer aqui para vocês e deixar isso passar batido. Porque ou o cara se faz de bobo, ou ele se faz de idiota, como outros aí, como muitos outros aí, ou mostra um desconhecimento histórico que é inadmissível para um cara que é presidente de uma federação estadual, que é presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Então, enfim, eu mudei completamente, né? Eu estava meio off esse final de semana, dando uma descansada, aproveitando o tempo para dar uma descansada, e fui me atualizar hoje e me deparei com isso. E aproveitando que eu tinha informações também em relação à estreia do Fluminense no Campeonato Carioca e também a questão do direito de transmissão da federação, enfim, juntou o útil ao agradável, ou no caso, o útil ao desagradável, para eu trazer esse vídeo aqui com essa declaração e com essas informações. Antes eu peço, como sempre, aquela força para vocês, deixar o seu like aqui, deixa o like, não custa nada, vem aqui, ó, aperta ali embaixo, e também se inscrever no canal, fundamental, gente, peço muito a vocês, quem não está inscrito, se inscreva aqui no canal do Lessa pra gente fechar um ano bem, estamos cada vez mais aumentando aqui a família Lessa no YouTube, e eu conto muito com vocês. Bom, eu vou começar já com esse assunto Rubens Lopes, e de cara eu vou colocar a entrevista aqui para vocês, para que vocês possam ver o trecho dessa entrevista concedida ao podcast Storycast. O Fluminense, interessante, em termos de conquistas, o Fluminense teve um período áureo, que foi o período da Unimed. Sim, foi, verdade. Por uma questão de justiça, não há como você negar que a Unimed colocou o Fluminense em outro patamar. Sim. Em determinado momento, o Fluminense estava na terceira divisão. E quem o colocou na terceira para a primeira, antigamente, naquele conceito, falamos aqui, foi graças à atuação do Eurico. Eurico Miranda, esse aí. Nunca vi isso, né? Ele pulou do terceiro para o primeiro, pulou um degrau. Foi por causa da João Avelange. Voltou, pulou um degrau. Voltou para João Avelange. Pulou um degrau. Eu joguei esse campeonato. E logo adiante, e muito próximo depois e tal, o que acontece? Vem a Unimed, e com o presidente da Unimed, eu quero aqui citar Celso colega de profissão, Celso Barros, fez com que o Fluminense fosse amealhasse aí títulos e alguns títulos. Isso aí, final de Libertadores, bicampeão brasileiro. Então, o desempenho hoje, se não tem conquistas tão importantes como aconteceram na época, mas também não se pode negar o trabalho do presidente Mário atual, que mantém o Fluminense, com toda a dificuldade que certamente ele deva ter, mas está ele aí chegando, isso. Em posições importantes. Então, assim, é um absurdo um presidente da FERJ, da Federação de Futebol do Rio, se dirigir a um afiliado dessa maneira. Né? É simplesmente inacreditável que o senhor Rubens Lopes venha reforçar uma mentira que já foi contada 1000 vezes e para muitos que se fazem de desentendido, né, e de idiotas, virou uma verdade. A gente sabe, eu acho que todo mundo conhece aqui a história, o que aconteceu lá em 99, quando o Fluminense ganha a Série C, tem todo o caso Sandro Hiroshi, que o São Paulo Internacional conseguem, Botafogo e Inter conseguem os pontos no tribunal, o Gama entra com processo, impede o Campeonato Brasileiro de acontecer, e aí surge o Clube dos 13, que organiza uma nova
nova competição, a Copa João Avelange, né? O Eurico Miranda estava nesse processo de liderança do Clube dos 13, coloca o Fluminense no módulo A, que é onde estavam os principais clubes do país. Foi isso que aconteceu, o Fluminense disputa o campeonato e depois, evidentemente, quando a competição volta para as mãos da CBF, não tinha razão o Fluminense voltar para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então é inadmissível, porque só pode ser algo para... Eu vou usar uma linguagem aqui bem direta, né? Parece que é algo para sacanear o clube, porque é incompreensível que um cara que ocupa esse cargo tenha um desconhecimento histórico tão grande. Não é possível que isso seja falta de conhecimento. Eu realmente não consigo acreditar nisso. Eu acho que é motivo até para o Fluminense se manifestar, deveria se manifestar de forma oficial, porque é um presidente da FERJ, é o presidente da Federação do Rio que está falando isso. Não é um Zé Ninguém, não é um bundão qualquer que está falando isso, é besteira na internet. É o presidente da Federação de Futebol do Rio que utiliza o microfone para falar uma besteira dessa, para falar um absurdo desse. É simplesmente inacreditável. Parece um torcedor que está sentado ali, né, um flamenguista que está sentado ali contando história. Parece, a impressão que passa é essa. Eu queria ver se fosse o Flamengo nessa situação, se esse senhor teria se dirigido dessa maneira, se ele colocaria as coisas dessa maneira. Aí depois cita ali que o presidente Mário Bittencourt está fazendo uma boa gestão, né, que o Fluminense está conseguindo boas campanhas, apesar das dificuldades, para tentar dar uma amenizada. Isso, para mim, deveria exigir uma resposta, um posicionamento oficial do clube. É a minha opinião só. É apenas e tão somente a minha opinião. É inacreditável um negócio desse, em meio a uma negociação de direito de transmissão do estadual, em que o Fluminense está buscando diálogo, buscando acordo desde o início, está fechando um acordo agora, aparentemente já está fechado, vou falar disso aqui neste vídeo, e aí vaza uma declaração infeliz como essa. Depois a gente critica e fala, a gente é errado. Né? A própria federação, a própria entidade, ela pisa nos seus afiliados, ela descredibiliza o campeonato. Se automutila, é um negócio assim, impressionante isso, é muito surreal, cara, é um negócio revoltante mesmo, um cara desse porte, desse nível, ir para um podcast no YouTube falar uma parada dessa, é simplesmente inacreditável. Enfim, eu vou, cara... Em relação aos direitos de transmissão, né? E aí muita gente vai falar, mas o Fluminense tem que romper com essa FERJ, tem que virar as costas, que é isso, que é aquilo. Bom, por que eu não cravei ainda essa questão da negociação do direito de transmissão? Porque eu estava ainda apurando, porque surgiu uma informação de que poderia ser, em vez de 15 milhões de reais, o Fluminense poderia receber 14 milhões. Então, as informações de bastidores que eu vinha colhendo estavam um pouco ainda desencontradas. E eu ainda estou nesse processo de apuração para confirmar, o Fluminense não fala nada oficialmente, eu estou nesse processo de confirmação para ver se realmente é isso, se o Fluminense vai receber 15 milhões de reais. A princípio era a informação que eu tinha, mas eu quero confirmar isso melhor. Eu quero, por isso, e só depois que eu conseguir, eu vou trazer, enfim, essa notícia mais detalhada, como que foi fechado esse acordo, enfim. O clube está pensando no dinheiro, né? O clube não está pensando agora É por isso que o Rubens Lopes vai lá, a federação vai lá e negocia por trás dos outros. Pega o seu amor, que é o Flamengo, né, o seu amor maior, né, pega lá, vai lá, fecha pelas costas de todo mundo o contrato e depois os outros que se dane. É por isso que o Vasco e o Botafogo depois acabaram rompendo. O Fluminense não rompeu, recebeu um aumento, né, diminuiu a diferença para 5 milhões de reais do Flamengo para o Fluminense. Esses 15 milhões seriam muito importantes para o clube nesse primeiro semestre, nesse início de ano. Enfim, e parece que, de fato, o acordo ele vai ser oficializado em breve, o que ainda não aconteceu. Mas é por isso que eles fazem dessa maneira. Essa declaração dele não surpreende. Então o Fluminense está deixando de lado essas questões de relacionamento, de postura, de ética, da forma como a coisa foi conduzida, para botar uma grana no bolso, e uma grana que não é pequena, não é baixa quando a gente fala em Campeonato Carioca. E eu sei que muitos aí vão falar que se dane dinheiro, não importa, mas enfim, as contas estão aí para serem pagas. Eu não estou dizendo que eu penso dessa maneira, eu estou dizendo que é como está sendo feito, é como está sendo conduzido.
Tá? Então, a tendência é de que isso ocorra, apesar de todos esses absurdos aí, a tendência é de que esse acordo ele seja fechado e o Campeonato Carioca vai ser transmitido pela TV Bandeirantes em TV aberta. Eu ainda vou trazer conteúdos aqui específicos sobre isso, tá? Com especialistas aqui do mercado, para a gente entender melhor essa movimentação. E aí, fechando aí o pacotão Campeonato Carioca aqui neste vídeo, em relação à estreia do Fluminense no campeonato, que será contra o Resende. Pode ter uma mudança já de cara, vai ser uma farra esse campeonato, porque, novamente, diferente do ano passado, foi liberado os clubes mandantes venderem jogos para outros estados. Então o Resende ele já aceitou, já sinalizou ao Fluminense que aceita vender o jogo da sua estreia, que é Mandro Resende. Inicialmente esse jogo seria disputado em Volta Redonda, seria a estreia do Fluminense no Campeonato Carioca, e pode ser que esse jogo seja disputado em outro lugar. Não tenho ainda pistas, porque não caminhou, na verdade. O Fluminense ele quer a confirmação, talvez da comissão técnica, para saber se terá condições de estrear os reforços, se não todos, boa parte dos reforços, nesse jogo nesse primeiro jogo do estadual. Que aí, naturalmente, traria um público maior, né? Teria um apelo maior. Fora isso, o clube teme que esse jogo possa dar um prejuízo, né? Se for levar para outro lugar, para um estádio maior. Enfim, é um jogo de Campeonato Carioca, de baixo apelo, apesar da estreia na temporada. Então isso está sendo avaliado, na verdade. Isso será avaliado, mas já existe essa possibilidade. Não tem proposta de nenhum, ainda não que eu saiba, de nenhum outro estado. Conversei com pessoas do Resende também que me confirmaram isso, que o clube já aceita negociar, já aceita vender. Então o Fluminense vai ter um tempo até lá, até o início ali da pré-temporada, para que isso seja definido. Mas, de fato, já está começando aí o Campeonato Carioca, com essas vendas aí de mando de campo. O Flamengo não vai jogar fora de casa nunca, né? Vai jogar onde quiser, o campeonato inteiro, repetindo o que já aconteceu em anos anteriores, e então já há uma sinalização do que pode acontecer para este jogo, para este primeiro jogo do Fluminense no Campeonato Carioca. Se o clube estrear os reforços, é bem possível que esse jogo vá para outro palco, que não ocorra em Volta Redonda. Vamos aguardar as novidades, mas enfim, esse é o pacotão de informações que eu queria trazer sobre o Campeonato Carioca. Eu quero que você, peço que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso aí, essas declarações do Rubens Lopes e que vocês esperam aí em relação a esse acordo com a Ferg pelo Campeonato Carioca. Deixe seu like também e aquilo tudo, se inscreva no canal, que é fundamental, é muito importante. Quanto a vocês, vamos que vamos, essa semana vai ter live especial, vai ter muito conteúdo aqui antes ainda do Réveillon. Valeu, galera, tamo junto.